paz. Então hoje nós vamos partir para um vídeo que é a linha temporal. Então eu vou começar a linha temporal hoje, nós vamos terminar em outros vídeos, 1 ou 2 vídeos, vamos ver como é que vai ficar a questão da linha temporal. Mas hoje vocês vão participar de um vídeo falando sobre uma linha temporal dos eventos escatológicos, né? Segundo relata para nós as escrituras, principalmente o livro de Apocalipse, Mateus 24, Lucas 17 e Marcos capítulo 13, dentro dessa linha temporal, ok? Não esqueça de deixar o seu like e bora pro vídeo, vai ser de uma forma mais didática, ok? Então nós vamos ter uma projeção em PowerPoint. Olá pessoal, então, de uma forma bem didática, vamos passar aqui então a linha temporal, tá? Eu chamei aqui de parte 1. Que eu chamei de, o Messias chama de princípio das dores, ou os 4 primeiros selos de Apocalipse. Apocalipse capítulo 6, também Marcos capítulo 13, Lucas 17, Mateus 24, então as referências bíblicas aí. Então, Mateus 24, né? Vocês ouvirão falar de guerras e de rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será, olha aqui, o início das dores de parto, ok? É o que está falando aqui. Bom, em cima disso, você vê que para que algo aconteça, esses princípios das dores, ela tem que acontecer. Porque o princípio das dores de parto é que dá a origem, né, à vida, ou seja, para que tudo aquilo que o Messias profetizou esteja acontecendo, é necessário passarmos por esse princípio de dores, que também nós chamamos de os primeiros selos, né, do livro de Apocalipse, ali no capítulo 6. Então, os 4 primeiros selos são exatamente situações geradas pelo homem, tá? São situações geradas pelo homem. Ah, pastor, mas ali então está relatando 4 cavaleiros, ok? São 4 cavaleiros que o Criador relata, que o homem dá legalidade, ok? Por causa da maldade do homem, pelas situações geradas pelo homem, ele dá legalidade para aqueles 4 cavaleiros, né, matarem pessoas na terra. E por causa dessa, vamos dizer assim, desse instaurar, dessa maldade, dessa nova ordem mundial que o homem quer implantar, isso seria então o princípio das dores. Mas com qual objetivo, né, temos essa questão dos princípios das dores? São os 4 cavaleiros ali, o cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo pardo ou amarelo, né, como queira chamar. Que na minha, né, humilde opinião, o cavalo branco para mim representa a peste. Porque se eu colocar essa interpretação como sendo o Messias, não faz sentido, porque é ele que está abrindo os selos. Se eu interpretar o cavalo branco como sendo o anticristo, talvez, mas não seria o ideal, porque o anticristo vai se manifestar mais à frente, né? Mas pode ser sim, né, parte da manifestação do iníquo, não descarto essa possibilidade. Mas dentro do contexto do texto, que no cavalo pardo a gente vê, a interpretação mais plausível seria exatamente a peste, porque ele fala que o cavalo pardo, que é a morte, vai aniquilar 25% da população pela peste, pela guerra, pela fome e pelas pragas, ou animais da terra, que significa as pragas. O que as pragas fazem? Geram doenças, ou algumas como gafanhotos geram fome. Então as pragas elas têm algumas atuações diferentes. Não são pestes são doenças. Então, basicamente, o cavalo branco caracteriza como sendo pandemias ou pestes, ok? Já os outros cavalos já sabemos o que é, porque o texto é bem explícito e é bem claro. O vermelho é a guerra, o preto é a fome ou a crise financeira ou desigualdade social, que tem uma balança na mão, né? Ou divisão de classe social, está bem claro, né? Porque cevada e trigo fala de comida básica para qualquer pessoa, ou seja, para qualquer tipo de população ou qualquer classe social. Já azeite e vinho é algo mais fino, é algo mais, vamos dizer assim, requintado. Então ele fala de divisão de classes sociais e crise financeira, ok? Quem é rico tem abundância, quem é pobre
tem necessidade. Então, avançando aqui, qual é o motivo então do princípio das dores, das guerras, das fomes, das pestes, pandemias que o homem vai causar? Avançando para a parte 2 da linha temporal. Bom, causar um caos, então o mundo estará preparado para a manifestação do antimessias. O objetivo dos 4 selos e o objetivo das dores de parto é exatamente gerar um caos. Por quê? Porque só numa situação de caos é necessário uma intervenção de um líder que tem uma capacidade cognitiva, como eu já falei posteriormente no vídeo aí, uma inteligência, uma capacidade administrativa, uma capacidade de resolução de problemas que está além da capacidade humana. E é isso que ele vai oferecer, uma solução que o homem não consegue. Mas para que haja solução, precisa haver o caos. E olha só, o texto de 2 Tessalonicenses capítulo 2, né, que Paulo nos deixa aqui, diz: não deixe que ninguém vos engane de modo algum. Antes daquele dia, ou seja, né, antes do grande dia do Senhor, ou antes do início do julgamento do Senhor, ele virá a apostasia, ou seja, a completa rebelião, ou seja, o homem vivendo o completo engano das mãos do antimessias. Será revelado então o homem do pecado, filho da perdição, ou em outra versão, o homem da iniquidade. Ok? Então, para que haja vamos dizer, uma perfeita manifestação do antimessias, um completo controle, precisa haver então o caos. Ok? Então tá aí a linha temporal. Então, parte 3 da linha temporal, né, avançando a nossa linha temporal aqui, 3. A manifestação, né, propriamente dita do antimessias e a perseguição dos santos e a abertura do 5º selo, que é exatamente isso, está em Apocalipse 6, né? Apocalipse capítulo 3, versículo 7 também, que na realidade é a manifestação do antimessias. Daniel 8, 25 tem um texto interessante aqui, diz: com o intuito de prosperar, ele enganará muitos e se considerará superior a outros, ou a outros o que? Reis, líderes. Destruirá muitos que nele confiam e ele se insurgirá contra o príncipe dos príncipes, ou o rei dos reis, o Senhor Jesus, é a Yahushua HaMashiach. Então, o objetivo dele vai ser exatamente isso, se insurgir contra o Messias. E apesar disso, ele será destruído, mas olha que parte interessante no final aqui. Mas não pelo poder dos homens. Então, pelo que o anticristo será destruído? Pela manifestação do Messias, do verdadeiro Messias, que vai vir para julgar os ímpios e as obras ímpias, né? Principalmente as que vieram por intermédio do antimessias. Então presta atenção nessa linha temporal, tá? Então o 5º selo é a perseguição dos santos pelo antimachia. E a palavra de Deus diz em Apocalipse 6 que o sangue dos santos clamam debaixo do altar, e o próprio Messias fala na abertura do 5º selo: aguarde mais um pouco de tempo para que os vossos irmãos sejam juntados a vocês. Ok? Então essa é a linha temporal, parte 3 dessa linha temporal. A perseguição pelo antimessias, depois da sua manifestação. Parte 4 dessa linha temporal, que vem na sequência depois disso. O início da abominação da desolação, que a gente chama, né, de inversão do campo magnético, ou a intervenção do Criador. Porque o nosso mundo criado por ele é um mundo eletromagnético, ok? Que seria já a abertura do 6º selo. E na abertura do 6º selo, então, nós entramos num assunto interessante, que é a inversão do campo magnético, ou seja, o começo da intervenção do Criador por causa de toda a imundícia, de toda apostasia, de toda a rebelião que o homem, né, e principalmente o antimessias instaurou sobre a terra. Por causa desse caos total, ele então propõe um governo de paz, de coalizão com outros líderes, que a Bíblia nos fala de 10 reis, que vão entregar a ele o seu poder. Ok? Eu vou falar sobre isso. Como seria isso? Como entregar ao antimessias o seu poder, né? Exatamente os 10 reis, que segundo a estátua de Nabucodonosor, são os 10 dedos dos pés da estátua, tá? Tem um documentário falando sobre isso.
que verdadeiramente fala de uma colisão aqui, né, na Eurásia ou na Ibéria, vamos dizer assim, na região ibérica aqui, que é daqui que verdadeiramente vai surgir essa questão do antimessias. É daqui que surge a maior parte dos comandos, a maior parte das, vamos dizer assim, das situações de controles do mundo vem daqui da Europa. E é exatamente nesse cenário, né, de completa rebeldia, onde completo controle do antimessias, que o Senhor entra com o começo da sua inversão magnética, ou vamos dizer assim, da abominação da desolação. Porque quem abomina é o Criador. Ele é o Criador. Não é o homem que abomina nada, é o Criador que abomina. E essa abominação é para a destruição completa dos ímpios, ok? Não dos santos. Então, olha só, versículo 12, começa aqui. Então, começa aqui uma linha temporal de como vai se comportar, é isso que eu quero entrar agora, como vai se comportar a inversão magnética ou a intervenção do Criador. Por conta de tudo que vai estar acontecendo, então o Criador começa a intervir. E essa intervenção, nós podemos caracterizar ela como um tempo de aflição e depois, ou grande tribulação, alguns chamam de grande tribulação, mas eu prefiro colocar um tempo de aflição. Por quê? Porque a Bíblia diz que vai ter uma aflição tamanha, mas nós sabemos que são 7 anos, que é a última semana, que precisa se cumprir. Então podemos dividir isso em tempo de aflição, 3 anos e meio, e depois a grande tribulação ou grande terrível dia do Senhor, que é chamado, que provavelmente pode durar também mais 3 anos e meio. Essa é uma possibilidade, ok? Que eu prefiro crer dessa maneira pelas evidências que nós temos no texto, tá? Nos textos bíblicos. Então a evidência nos mostra uma grande aflição, o qual boa parte, todos os santos vão estar passando por essa grande aflição. Uns falam grande tribulação, e é aí que pega, né, as leis de interpretação teológica, né? Uns chamam isso já de princípio das dores, mas eu particularmente não acredito que isso é princípio das dores, tá? Outros chamam isso de grande tribulação, já a grande tribulação, mas eu acredito que a grande tribulação vai ser depois da 7ª trombeta, onde o Messias virá arrebatar a sua igreja. Então é um segundo momento, e eu vou colocar isso aqui na linha temporal, segundo a ordem, né? E a maneira que biblicamente eu tenho entendido esses textos. Então olha só, começando aqui no início da inversão magnética, que eu chamo de grande aflição, né? Que Mateus também chama de grande aflição. Ou seja, observei, né, versículo 12, quando ele abriu o selo, houve um grande terremoto. Então, primeiro evento, né? Já até coloquei aqui em vermelho. O sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue. E versículo 13, as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes da figueira quando sacudidos por um vento forte. Essa parte aqui, né, que é interessante a gente entender que Jesus profetiza que o sinal da figueira não seria dado, né? Quando virdes a figueira florescer, saber que está próximo o verão. Eles atribuem a figueira como símbolo de Israel, mas aqui está falando que a figueira é, vamos dizer assim, nesse texto você entende que a figueira não está falando de Israel, mas está falando da inversão do campo magnético da Terra, em toda a Terra. Não estou falando de uma nação específica, mas de toda a Terra. Vocês vão entender por quê. Apocalipse 6, versículo 14 diz, olha só: o céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado do trono, da ira do Cordeiro, pois chegou o grande momento, o dia, o tempo, né, deles. Quem poderá então suportar? É uma pergunta. Então aqui na parte 4, né, que eu estou avançando, começa então essa linha temporal segundo o Criador nos mostra. Primeiro evento que está ali relatado é o grande terremoto, ou Big One, o grande abalo sísmico, que todos já têm esperado isso, que vai abalar todo o planeta. Jeremias diz que a terra, Jeremias, o profeta, diz que a terra vai cambalear como um bêbado.
ou seja, ela vai sacudir inteira. Seguido disso, obviamente, grandes terremotos produzem o quê? Grandes tsunamis. Então, as cidades de costa litorânea vão ser abaladas, sim. Segundo evento da inversão, que é relatado ali no texto, o grande eclipse, ou os primeiros dias de escuridão, né? Falhas eletromagnéticas e eletricidade afetada, um blackout total. Isso está relatado no texto, mas esse seria a primeira parte, a primeira etapa de dias de escuridão, porque nas trombetas e nas taças relatam outros momentos de escuridão. Nós vamos estar seguindo a sequência aqui. Então esse seria o primeiro momento de dias de escuridão. Nós não sabemos quantos dias. 1, 2, 3, 5, 7, 10. A Bíblia não nos fala a quantidade de dias, mas que haverão dias de escuridão. Terceiro evento relatado no texto, queda parcial do domo celeste, ok? Por que queda parcial do domo? Porque vai ter outros momentos onde o domo vai ser afetado. Começa então aqui uma queda parcial do domo. E nós entramos então numa linha temporal número 5, que são o começo da abertura dos 7 selos, ou seja, os 7 selos, está aqui no singular, né? Serão as 7 trombetas, o 7º selo, aliás, será as 7 trombetas. Então, o final, né? Ou seja, o evento que caracteriza a abertura do 7º selo são as 7 trombetas, e há um quarto evento. Na abertura do 7º selo, existe um quarto evento, que é a despressurização do domo, ou a sucção, 30 minutos de silêncio, preparação para o toque das trombetas. Apocalipse 8:1, Mateus 24, 37 a 41, é o famoso texto que todos conhecem. Um será tomado, estarão 2 dormindo numa cama, um será tomado, o outro será deixado. Estarão 2, né, trabalhando no campo, um horário durante o dia, um será tomado, outro será deixado, ou seja, haverá uma despressurização. Esses 30 minutos de silêncio acontece normalmente quando um avião vai cair, você tem uma despressurização. Isso acontece porque não se ouve nada. Para exemplificar isso, eu vou colocar aqui, vou dar uma pausa, vou colocar para vocês terem uma noção do que é esse quarto evento, um vídeo de um trecho de um filme que eles deixaram aqui para nós, e o trecho de vamos dizer assim, uma propagandazinha da FEMA, tá? Vou deixar aqui rapidamente, né, algo que caracteriza exatamente essa linha temporal desse. E se um desastre acontecer de repente? E se a vida na forma que você conhece tornar-se de cabeça para baixo? E se tudo que lhe é familiar se tornar quieto? Antes que um desastre ponha o mundo da sua família de ponta cabeça, só depende de você estar pronto. Pegue o kit. Ok, voltando aqui então para a linha temporal, vocês viram aí, né, o vídeo, que é exatamente a característica daquele quarto evento, a despressurização, que é, né, como vai ocorrer e por que um será tomado e outro deixado. Então ficou bem claro aí no vídeo, acho que não precisa nem de explicar, né? Linha temporal P6, não, são as 4 primeiras trombetas, o juízo sobre a terra. O homem caído amaldiçoou a terra. Então o juízo começa pela terra, porque afetando a terra, obviamente, vai afetar o homem. Tá? Gênesis 3,17 diz: e ao homem declarou, o próprio Criador falando, visto que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ok? Começa aqui então uma linha temporal das trombetas. Olha só que interessante outro texto aqui falando também sobre isso, né? Continuando nessa mesma linha temporal, né? As 4 primeiras trombetas é um juízo sobre a terra, o homem caído que amaldiçoou a terra. Romanos 8, 19 a 22. A natureza criada,
aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, está até em vermelho, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Quem foi que sujeitou a terra à maldição, meus queridos? O homem, quando peca, ok? Na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus, ou seja, a natureza vai usufruir disso. Sabemos que toda a natureza criada, em amarelo, geme até agora como em dores de parto. Ou seja, ela está gemendo com essas dores de parto que nós estamos vivendo agora, né? Que o Senhor chama lá de princípio das dores ou dos selos. Nós estamos gemendo até agora. Mas vai, né, nessa linha temporal aqui, entrar as trombetas, que é onde começa a entrar então a parte das 4 primeiras, que é o juízo sobre a terra, mas não sobre o homem ainda. Sobre o homem vai ser as 3 últimas, ok? E eu vou parar essa linha temporal agora porque o vídeo já ficou um pouco grande. Amanhã a gente retorna na linha temporal P7. Nós paramos na linha temporal P6 e esse vídeo deve ficar, né, 2 ou 3 vídeos falando sobre uma linha temporal. Eu tenho que entrar nessa linha temporal para entrar em outros assuntos.